Agora, como eu me defino politicamente, é difícil no Brasil você se definir politicamente. Muita gente fala que é conservador e não é. Muita gente fala que é liberal, mas não é. E no Brasil hoje, quem fala que é de esquerda não é. Porque a gente não aprende no Brasil mais grandes linhas de pensamento. A gente não aprende em português e matemática, a gente vai falar em grandes linhas de pensamento político. Quase que é impossível, é impossível. Então eu fui descobrir, na verdade quem descobriu o que eu era foi um ex-amigo meu. Eu coleciono ex-amigos. Eu tenho mais ex-amigo do que ex-namorado. Ex-namorado eu tenho muito pouco, porque eu nunca consegui manter relacionamento por muito tempo. Agora, ex-amigo eu tenho de montão. E ex-amigo é uma coisa muito triste, muito doída. E foi um ex-amigo que descobriu qual era a minha escola de pensamento político. O ex-amigo é o Leandro Carnal. Leandro Carnal. Leandro Carnal. É ele que descobriu qual era a minha escola de pensamento político. Porque eu não sabia até então. Eu me achava liberal. Eu me achava liberal. Tanto é que antes de eu voltar a escrever, voltar a dar aula, eu fiquei um período vivendo a vida um pouco loucamente, né? Foi uma adolescência tardia que eu nunca tive, porque eu trabalhava muito, e quando eu comecei a fazer dinheiro com a advocacia, eu tive uma fase de adolescência já com quase 30 anos. E uma hora a gente precisa fazer merda nessa vida. Um pouco porque, senão ninguém dá conta. Eu me achava liberal. E passei pela fase do ateísmo. Sou de uma família muito católica, a tradição toda católica. Sempre estudei muito patrística, teologia, Santo Agostinho, São Tomás, etc. Que é admirador do Papa Francisco também? Fui muito. Eu sempre me emocionei muito com ele. Teologicamente, ele não entregou muita coisa, mas, sim, ele é um papa que me emocionou muito na minha fase de ateu. Essa fase aí é a época que eu comecei a viajar. Eu comecei a ter grana, comecei a viajar muito, mas eu estava numa fase um pouco ateia, né, que foi a fase que eu fiz a minha tese de doutorado. E quanto mais eu fui mergulhando na filosofia, mais eu fui voltando a dar valor à ideia da grandiosidade do Deus cristão. Perfeito. E a filosofia, ela me trouxe de volta para a fé. Ela me empurrou de volta para a fé. Isso me fez muito bem, porque essa fase eu estava trilhando um caminho destrutivo, que é muito triste você ser ateu de verdade. Ter uma dúvida existencial que nada se ocupa. E quando eu voltei a estudar filosofia a sério, foi depois do meu doutorado, quando eu comecei a fazer a pesquisa da livrodocência, que eu ainda não terminei, que eu tinha desistido da ideia, mas o professor Manuel Gonçalves tem insistido para eu voltar na minha livrodocência. E quanto mais... Você falava do liberalismo, você descobriu que não era liberal. Eu descobri que eu não era liberal, porque tinha aquela coisa antirreligiosa, né, dessa fase do antirreligioso. Até por ser gay, até por me deparar com situações e discursos religiosos, eu ia fugindo daquilo. Quando eu escrevi meu primeiro livro voltado para a filosofia, o Carnal falou: você é conservador, você sabia disso? Eu falei: não sabia disso, me reputava liberal. Ele falava: pois é. E aí ele me deu uma orientação de alguns livros e eu comecei a entrar dentro das escolas, né, das principais escolas de pensamento. Aí eu descobri que, na verdade, aqueles que se dizem conservadores no Brasil não são conservadores, porque ser conservador é você ser um entusiasta, um defensor, um guardião da tradição e não dos costumes. Então, como essa época a gente era muito bombardeado, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Não existe conservador de costume. Então, quando eu aprendi que não existe conservador de costume,
eu passei a me reconhecer e eu comecei a voltar a enxergar a grande tradição do cristianismo como mola propulsora da história da civilização. E comecei a entender que a tradição, ela abarca costumes, mas um costume não é capaz de abarcar uma tradição. E a tradição, ela perdura por milênios justamente por isso. Porque ela consegue acomodar os costumes. É claro que ela repele costumes que sejam a priori é da Gabriela, a priori sejam de repulsa à tradição. E o que é a tradição? A tradição é reconhecer que no ser humano existe o divino. Essa é a grande tradição que dá start à civilização humana. Que dá start a absolutamente tudo, que dá start à ideia do direito, porque o direito não tem sentido nenhum se não é o reconhecimento dessa grande tradição do Deus cristão, que é pai igualmente até daqueles que não sejam cristãos, de um Deus que não tem um povo escolhido, mas porque é pai de todo o povo da face da terra, escolheu a todos e que em todos está através do seu Espírito Santo, e é esse mistério, é esse sopro, essa centelha divina, que se chama persona, que não é por acaso que se diz que a personalidade é o requisito para ser titular de direitos e ser titular também de obrigações. Então, esse meu retorno para a fé através da filosofia, né, do estudo mais profundo da personalidade, que é o meu tema de livre docência, e saber que ser conservador é defender e guardar a tradição e não o costume, me fez reconhecer hoje. Eu sou um sujeito conservador. Tanto que muita gente acha, como é que pode ser, como pode um gay ser conservador? Pode. Claro. Porque eu não sou um guardião do costume, eu sou um guardião da tradição. E de direita, que a direita não mostrava o seu rosto, não. Nem dizia que era. Você se declara um democrata e de direita. Porque aquela época, quando eu ajudei a formar o primeiro diretório partidário LGBT do país, que foi o Diversidade Tucana, numa época que só tinha PT e PSDB. Porque quando você conta essas histórias hoje, a molecada é muito preguiçosa, né? Ninguém sabe fazer uma leitura de época. Você fala que um dia você foi do PSDB, nossa, não, aquela época... Eu também votei no PSDB. Aquela época era PT ou PSDB, então era meio que... Outro dia veio uma pergunta, você falou que o Fernando Henrique foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Eu falei, olha, numa época que eu era jovem, que eu só tinha visto de presidente Sarney, Collor, Fernando Henrique e Lula, é óbvio que naquela época a minha resposta ao melhor presidente foi o Fernando Henrique. Sem dúvida. Então você tem que atualizar as coisas, né? As pessoas elas leem coisas do passado, não contextualizam, mas a questão é essa, eu sempre me entendi de direita, por quê? Porque eu sempre quis estar num lugar que eu não pertencia. Em primeiro lugar, eu não pertencia numa sociedade pequena. Então, só dentro do capitalismo eu tenho condição de mobilidade social, de sair de uma cidade pequena e ir para uma cidade grande. Sempre quis ter uma boa condição financeira. É só estudar a história. Fora do capitalismo, ninguém consegue deixar de ser pobre e se tornar rico. Fora do capitalismo, e eu digo isso porque eu estudava de fato. Enquanto as pessoas acham que ser marxista é ser amigo de gays, eu sabia que nos regimes marxistas, gays morriam. Então tudo me jogou para não ser marxista. Então quem fazia frente a essas questões mais ligadas ao marxismo, eu sempre estive do lado.